comigo, capítulo 33 do livro de Gênesis. Levantando-se Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse: Quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó: Os filhos com que Deus agraciou a teu servo. Então aproximaram-se as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos, e se prostraram. Por último, chegaram José e Raquel, e se prostraram. Perguntou Esaú: Qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Respondeu Jacó: Para lograr mercê na presença de meu senhor. Então disse Esaú: Eu tenho muitos bens, meu irmão guarda o que tens. Mas Jacó insistiu: Não recuses. Se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradaste de mim. Peço-te, pois, recebe o meu presente, que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo, e tenho fartura, e instou com ele até que o aceitou. Disse Esaú: Partamos e caminhemos, eu seguirei junto de ti. Porém Jacó lhe disse: Meu senhor, sabe que estes meninos são tenros, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar de mais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe, meu senhor, adiante de seu servo. Eu seguirei guiando-as pouco a pouco, no passo do gado que me vai à frente, e no passo dos meninos, até chegar a meu senhor em Seir. Respondeu Esaú: Então permite que eu deixe contigo da gente que está comigo. Disse Jacó: Para quê? Basta que eu alcance mercê aos olhos de meu senhor. Assim voltou Esaú aquele dia a Seir pelo caminho por onde viera. E Jacó partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez palhoças para o seu gado, por isso o lugar se chamou Sucote. Voltando de Padã-Arã, chegou Jacó são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde armara a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar, e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Nós já oramos ao Senhor por iluminação, e eu desejo que o seu coração seja edificado, que o Espírito Santo do Senhor aplique ao nosso coração a sua palavra. Hoje falaremos sobre o tema Muito pode acontecer quando oramos. Muito pode acontecer quando oramos. Há momentos que nos surgem problemas tão difíceis que parecem ser impossíveis de serem resolvidos. Já passou por isso? Creio que já. De repente há algo acontecendo e você perde o controle. E você não tem o controle da situação, e você não tem mais o que fazer, e você fica então totalmente prostrado, sem ter o que fazer para enfrentar estas circunstâncias. Elas não podem ser evitadas, às vezes com menos intensidade, às vezes com mais intensidade. Todos nós enfrentamos adversidades, mas sim, há o dia mau, há aquele dia em que você recebe uma notícia e aquela notícia não é agradável.
Eu posso referir-me a 7, a 8 dias, quando nós estávamos lá em casa e, de repente, alguém ligou e falou para mim sobre o acidente da família da sobrinha de Damares, minha esposa, e que a Aline havia falecido. E eu ainda não comentei com ela pela minha estratégia de dar a notícia, e fui conduzindo até que ela recebeu a mensagem, e isso foi um choque muito grande para ela. Está sendo para a família um choque muito grande, até porque no dia 30 de dezembro morreu o irmão dela, o pai de Aline. Imagine a esposa do irmão dela, a cunhada dela, agora perder também a filha, ver o genro na UTI e os 2 filhos, né, um de 17 anos e a outra de 14, hospitalizados. Realmente são notícias que vêm e você parece que tira o seu chão e você não sabe mais o que fazer. Mas tem outras circunstâncias também, que às vezes você chega em determinado local e algo vem sobre você e você não sabe o que fazer. Às vezes é uma crise financeira, às vezes é um problema de enfermidade e chega um ponto que você não sabe o que fazer mais e de repente as contas mais não fecham, ou mesmo algo ruim está para acontecer, sendo um problema local ou de uma extensão mais abrangente. Sempre nós enfrentaremos alguns graves problemas na vida. O texto que nós lemos, capítulo 33 de Gênesis, narra aqui um desses momentos tenebrosos na vida de um homem, que é o encontro de Jacó com Esaú. Mas por quê? Porque eles eram irmãos. Mas aí não deveria ser com grande alegria, mas só que o contexto precisa ser revivido. Tudo começa no capítulo 25 de Gênesis. No capítulo 25 de Gênesis, no versículo 23, se eu não estou equivocado, vou dar uma conferida aqui, Gênesis 25, 23, diz que Isaac orou por Rebeca, a Rebeca engravidou depois de 20 anos de oração, e nasce, ou a concepção se dá com gêmeos no seu ventre, e começa a ter ali uma luta já dentro do ventre, entre os 2 que ali estavam no ventre. De repente, quando nasce o primogênito, e o segundo que nasce, já nasce segurando-o pelo calcanhar. E aí ele ganha um nome referente à sua astúcia, o seu desejo de tomar aquilo que é do outro. Por isso ele toma o nome de Jacó. Jacó é usurpador, o significado é esse, aquele que quer tomar o que é do outro. Isso já está dentro do ventre materno, mas só que isso agrava no versículo 28, porque vai dizer que quando eles nasceram, Isaac amava a Esaú e Rebeca amava a Jacó. Então já há também uma divisão nos pais sobre a questão relacionada aos filhos, de preferência. E isso começa a desenvolver, isso dá problemas quando o primogênito sai, que era Esaú, sai e volta cansado. Jacó aproveita do seu cansaço e lhe compra o direito de primogenitura, aproveitando da sua carência, aproveitando da sua necessidade. Quando chegamos então no versículo 27, nós encontramos Isaac chamando Esaú e dizendo para ele: olha, você é o primogênito e eu vou lhe abençoar. Vai lá, caça, traz uma caça, um bom prato, e depois que eu comer, eu ministrarei sobre você a bênção paternal. Rebeca, ouvindo isso e preferindo Jacó, ela usurpa, ela também poderia ter o nome de Jacó também, porque ela manobra a situação e engana Isaac, porque ele não conseguia mais enxergar, e ela prepara um cabrito muito parecido com o estilo em que Esaú cozinhava, e também cobre as partes do corpo de Jacó com o pelo do cabrito, para ele ser parecido com Esaú, veste em Jacó a roupa de Esaú, para que exalasse o cheiro de Esaú, e com isso então, enganado, Isaac abençoa Jacó ao invés de Esaú. Quando Esaú chega, não sobra para Esaú aquela bênção paternal, senão que ele seria servo, que ele seria então inferior, que ele serviria a Jacó. E isto ocasionou-lhe grande rancor no coração. Quando chega no versículo 41,
encontramos o seguinte: passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. É dentro desse contexto que agora há uma ruptura, em que Rebeca, ouvindo isso, ordena que Jacó retorne para a casa da sua família, para que Jacó não fosse executado, assassinado pelo seu irmão. Esaú não mais encontra Jacó. Jacó vai para a terra do seu tio. E chegando lá, ele se encanta com Raquel. E lá ele propõe e recebe, dentro de uma aliança, trabalhar 7 anos por Raquel. Ele é enganado pelo seu sogro, e aí então, ele ao invés de dar Raquel, dá Lia, e ele trabalha então mais 7 anos por Raquel, 14 anos. Depois que ele trabalha os 14 anos, ele ainda trabalha mais 6 anos para o seu sogro. Ele enriquece-se, Deus lhe dá a bênção da riqueza, e dentro deste propósito, Deus lhe cobra retornar para a sua terra. E quando chegamos no capítulo 32, nós vemos a história começando a piorar, porque agora ele retornando, ele sabe que está vindo junto ou em direção a ele o seu irmão, aquele do capítulo 27, 41, que o odiava e que disse: vou matar meu irmão. Veja bem, não só lá, como também no 33:1, relata que esse homem está vindo, Esaú, com 400 homens. A questão é, tem Esaú com 400 homens, que quando a última vez que eles se viram, a palavra foi: vou matar você. E ele tem 2 esposas, servos, animais. Como ele iria se defender deste homem? Então ele toma uma iniciativa. Ele atravessa toda a família, todo o rebanho, deixa do outro lado e vai para um bosque chamado Jaboque, era um val para atravessar, e ali ele passa a noite toda lutando em oração com Deus. Ele está ali, ele se agarra ao Senhor, ele não deixa o Senhor sair, ele está clamando, ele está clamando, ele está clamando. Chega um ponto que aquele homem que lutava com ele disse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Isso no capítulo 32, versículo 26. E Jacó disse: eu não posso deixar isso se você não me abençoar. Eu preciso de uma transformação, eu preciso de uma bênção. Ele sabe que o problema que está vindo agora é algo que ele não pode fazer nada, seria o ponto final da sua história. E ele então se agarra ao Senhor. E o Senhor então trabalha com ele, perguntando o seu nome. Ele diz que se chama Jacó. Ele faz uma promessa. Ele diz: olha, não será mais Jacó, mas será Israel, porque você tomará ou prevalecerá, você lutará, você vencerá, a sua geração crescerá. E aí ele então percebe o que está acontecendo, e ele olha para aquele lugar e diz o seguinte: esse lugar se chamará Peniel, quer dizer face de Deus, porque ele viu a Deus e ele não morreu, e por isso agora ele está ali. E o anjo, para sair, toca-lhe no nervo da articulação e ele sai mancando. Este manquejar é uma marca da ação de Deus transformando a vida de um homem. Como nós vimos no texto, nós encontramos então no texto algumas coisas importantes e que eu quero destacar. Primeiro, ele tem um grande e grave problema. Como nós dissemos, aquele irmão disse: vou lhe matar. E agora, versículo 1, diz que este homem se aproxima. E se aproxima com 400 homens. Só que agora, este grande problema revela um homem diferente. Agora já não é mais o mesmo Jacó, que aproveitou a carência de Esaú, que usurpou a bênção, que também fez algo
manipulando o rebanho para que ele pudesse ter ali rebanho sadio do seu sogro, mas agora ele toma ações diferentes. Antes, esse homem está pensando em si. A única coisa que ele pensa é em si mesmo. Como vou ganhar alguma coisa? Como vou ganhar alguma coisa com isso? Não é assim que tem muito crente fazendo também com a igreja? O que eu vou ganhar com isso? Lá naquela igreja não, naquela igreja só estuda a Bíblia. Não, eu quero aquela igreja que faz promessa, aquela igreja que vai me resolver problemas financeiros. Como, por exemplo, uma toalhinha para eu passar na porta do banco para que minha conta desapareça de lá, né? Ou que eu chegue em casa, a minha despensa esteja cheia. Ou que o meu relógio da operadora lá do serviço lá elétrico trave e não rode durante o mês. Não, isso aí Deus não vai fazer. Deus não dá calote em ninguém. Às vezes nós também agimos como Jacó agia. E talvez esse seja o nosso maior problema. Talvez aquilo que está vindo sobre nós não é o nosso maior problema. Nosso maior problema talvez seja a nossa e o nosso coração, a nossa atitude vindo de um coração ainda não convertido. E precisamos olhar para isso e pensar um pouco sobre o que acontece quando Deus move o nosso coração. Então, quando eu oro ao Senhor, Deus muda o meu coração, e mudando o meu coração, mudam as minhas atitudes. Veja bem, agora Jacó tem uma preocupação maior com o próximo, com a sua família, com os seus servos e com os seus bens, e ele protege. Diz o texto que ele põe as servas, põe Lia, põe Raquel, põe os filhos, põe o rebanho para trás. Olha o versículo 3. E ele mesmo adiantando-se, ele vai ao encontro do irmão. É como se ele estivesse protegendo toda a sua família. Antes era o que eu vou ganhar com isso. Agora ele tem uma atitude diferente. Ele vai como um protetor da sua família. Ele agora age para beneficiar a sua família. Ele se coloca agora no lugar. Jacó se humilha. Antes ele toma tudo que é de Esaú. Agora ele o chama de meu senhor. Agora ele não mais simplesmente aproveita da situação, mas na situação ele se declara servo do seu irmão. Isto aqui é muito importante. Eu queria até pensar com você sobre isso um pouquinho, porque veja bem, você não precisa impor sobre os outros para que Deus realize o seu plano sobre você. O que Deus reservou para a sua vida em lhe usar, Ele lhe usa quando você se humilha. Você não precisa impor, você não precisa sobrepor com uma autoridade orgulhosa. Apenas reconheça os outros, sirva os outros, e Deus manterá a sua palavra na sua vida. Deus disse: escolhi a Jacó e não Esaú. Agora Jacó se coloca como servo de Esaú, mas ainda que ele se coloque como servo de Esaú, porque o Senhor mudou o seu coração, o Senhor o mantém ainda na sua promessa. É com ele que o Senhor tem compromisso, não com Esaú. Mas há algo mais importante ainda. Jacó passa de usurpador a servo e doador, porque agora ele quer dar presentes, ele não quer mais tomar o que é do outro, ele quer dar. Lembra que Jesus disse: mais bem-aventurado é dar do que receber. Tem algo agora que aconteceu no coração desse moço, e ele agora age pensando no outro. Mas ele estava com medo. Pode ser, mas ele também estava agora disposto a doar aquilo que era dele como presentes para o seu irmão. Jacó entende também que, muito embora ele deveria se humilhar como ele fez, ele entende que a companhia de Esaú não era uma boa companhia para a sua vida. E quando Esaú fala: vou com você, ele diz: faz o seguinte, vai na frente, eu vou atrás devagar, no passo do gado, no passo das crianças, e nos encontramos depois. Mas há algo que acontece, porque o texto continua dizendo que ele não segue para o mesmo lugar que ele falou que iria. Ele retorna. Ele vai para outro lugar. Ele vai para outro lugar. É preciso saber disso.
E o Senhor nos concede essa identificação quando nós oramos ao Senhor. Saber qual amigo eu devo ter. Quem deve fazer parte da minha vida constantemente. E o texto diz que ele então voltou por outro caminho. Voltando de Padã Arã, chegou Jacó são e salvo. É bom lembrar que Deus tem promessas para aqueles que buscam em oração. E aquele que busca o Senhor em oração, normalmente ele recebe do Senhor um coração adorador. Veja bem, ele chegou e imitou o seu avô e levantou ali um altar. E ele chamou Deus, o Deus de Israel. Interessante isso aqui, porque quando você pensa nessa questão, você tem Jacó, o usurpador, na luta de Jabó, que é uma promessa da mudança de nome para Israel. E agora, neste lugar, é que é anunciado o Deus de Israel, que você conhece durante toda a história depois do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. E hoje aqui nós conhecemos. É a partir deste altar. Este altar recebeu como adoração ao Deus de Israel. Israel, nome modificado, mas simbolizando toda a nação, todo um povo separado, de onde agora saem os 12 patriarcas que estão junto com os 12 apóstolos, simbolizando toda a igreja diante do trono que está nos céus em Apocalipse 4. Algumas coisas importantes para a nossa vida. Lá foi com Jacó, mas para a nossa vida. Primeiro, você como Jacó está sujeito a grandes adversidades da sua vida. E a gente não para pensar, mas a qualquer momento nós podemos sim estar frente a frente com um problema que nós não saberemos resolver. Talvez já tenhamos passado por isso, talvez estamos passando, talvez estou falando talvez não aqui no templo tenhamos pessoas passando por isso, não sei, mas talvez você que está me ouvindo agora, através da transmissão, você está passando por um gravíssimo problema. Não importa se você está passando ou se você já passou. A primeira lição que aprendemos aqui, como aplicação para a nossa vida, é que nós devemos colocar diante do Senhor em busca da solução para problemas sem solução. Só lembrando, Jacó, família, gado, rebanho, o irmão sozinho com 400 homens, com certeza valentes, inimigos. A promessa era, vou matar. E agora o confronto é inevitável. E diante desse confronto não tem como ele armar ou chamar um exército. Não tem como ele se armar ou se esconder ou correr. Ele vai encontrar. Eles vão se encontrar. E o que pode acontecer? Primeiramente, realmente os 400 homens viriam, matariam todos os servos de Jacó e também mataria Jacó, mataria sua família e ainda levaria os seus bens. O que ele faz? Ele vai para a presença de Deus. Ele vai para a presença de Deus. Então é necessário que aprendamos a colocar diante de Deus, diante do Senhor, aqueles problemas que nós olhamos e que vemos que não tem como resolvê-los. É necessário que falemos com Deus, assim como Jacó falou no capítulo 32, no versículo 26, quando disse o homem, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó disse, não te deixarei ir, senão me abençoares. Há momentos que os assuntos acabam, há momentos que as lágrimas já secaram. E quando o assunto acabar, você não tem mais palavras para expressar, e você não quer ficar repetindo, apenas prostre-se diante do Senhor em silêncio, com o seu coração contrito na presença do Senhor. Mas aprenda a colocar tudo na presença do Senhor, mas principalmente aprenda a colocar diante do Senhor
Todas as adversidades que você vê que não tem condições para serem resolvidas, coloque-as na presença do Senhor. Passe um tempo na presença do Senhor e não largue o Senhor até que o Senhor lhe conceda a sua bênção. Talvez a sua bênção não será a mesma resposta que Jacó teve, mas a resposta virá. Há promessas para a oração. Há promessas para a oração. E me incluo dentro dessa admoestação, então faço uma admoestação à igreja, incluindo-me na própria admoestação. Por que nós oramos tão pouco? É proibido? Paga-se para orar? Tem alguém aqui na porta para dizer que você não pode entrar para orar? Por que a nossa sexta-feira é tão pouco concorrida para a oração? E por que nós, às vezes, não temos a prática dela em casa ou no dia a dia? Se nós sabemos que Deus manda orar, se nós sabemos que podemos orar, se nós sabemos que há promessas para aqueles que oram, nós sabemos que Deus responde às orações, então por que nós não oramos? Já percebeu que muitas coisas que nós não recebemos pode ser justamente porque nós não pedimos? Jacó, ele teve uma transformação ali. Talvez a sua transformação precisa de um tempo na presença de Deus, para Deus mudar o seu coração, Deus mudar a sua vida. Quando você coloca a sua vida em oração na presença do Senhor, em segundo lugar, vem todas as suas ações e estratégias, elas estão pensando na glória de Deus e no bem do próximo. Vamos lembrar de Jacó? Sempre para mim, para mim, para mim e para mim. Agora ele se separa, deixa a sua família, deixa os seus servos e ele vai à frente. Ele vai. Então é uma decisão de uma entrega. Sabe por quê? Porque o seu coração foi mudado. Talvez nós não temos alcançado as bênçãos do Senhor porque nós queremos bênçãos para nós. Às vezes nós queremos coisas para nós. Nós queremos coisas para que nós mesmos sejamos abençoados por ela. Talvez nós queremos que o Senhor nos dê um aumento de salário para que possamos gastar com mais comida, com mais bebida, trocar o carro, comprar mais uma casa. Talvez nós queremos que o Senhor nos coloque muito mais dinheiro para que possamos viver de uma forma bem larga, divertindo, sem se importar com aquele que realmente precisa, sem se importar com o reino de Deus, sem olhar, quem sabe, um irmão que gostaria de estar num congresso, mas eu não sou capaz de abençoá-lo com a sua participação financeira para que ele possa ir para aquele congresso. Ou talvez alguém que estava querendo uma Bíblia, mas não sou capaz de comprar uma Bíblia para dar. Eu não sou capaz de usar aquilo que Deus me deu para as pessoas, para o reino de Deus, para a glória de Deus. Nós temos aqui representações de parcerias, e tem mais que não estão aqui, que deverão chegar, creio eu, não demorando muito chegar, para estar aqui representadas em bandeiras. Mas quando você está tirando aquilo que é seu e dando como dízimo e oferta, você está pregando o evangelho no lugar que você não pode ir. Tem almas ouvindo o evangelho do Senhor Jesus, porque você está contribuindo. Então, quando nós temos o coração transformado, nós olhamos para o outro, desde que isso glorifique ao Senhor. Desde que isso glorifique ao Senhor. Ele agora está na bênção de Deus, e na bênção de Deus não se vive para si. Na bênção de Deus se vive para os outros. Na bênção de Deus se vive para servir, e não para ser servido. Quantas vezes nós saímos da igreja porque não nos sentimos amados na igreja? Ninguém me vê, ninguém me dá isso, ninguém me dá aquilo. Mas aquele que tem o coração transformado, ele não vive numa igreja para ser amado, ele vive numa igreja para amar. Ele não vive numa igreja para ser servido, ele vive numa igreja para servir. Ele não é um adorado, ele é um adorador. Ele não é um senhor, ele é um servo de Jesus. E junto com os irmãos, nós somos servos uns dos outros. Ele agora tem uma preocupação com a sua família, tem uma preocupação com os seus. Quando você tem o coração transformado, quando nós oramos dessa forma, Deus pode transformar o intransformável e solucionar o insolúvel. Ele não garante que vai fazer tudo do seu jeito, mas Ele pode fazer se Ele quiser.
Ele pode transformar aquilo que você não vê mais luz no fim do túnel. Ele pode mudar, ele pode converter alguém da sua família que você acha que não está tendo mais jeito de conversão. Ele pode curar como ele tem curado. Sexta-feira, fazendo uma visita ao nosso irmão Alex e à nossa irmã Elaine, e eles pediram para a gente agradecer a Deus, glorificando a Deus, porque a mãe do nosso irmão Alex, por muitos momentos, ela estava praticamente sendo chamada para a eternidade, a ponto de ligarem para ele aqui, e ele tem que sair correndo daqui para São Paulo, porque ela estava nas últimas, e agora a médica tirou e disse, depois de tudo feito, eu lhe estou dando este documento, e quero que você faça um quadro, e coloque esse quadro na sua sala, porque aconteceu um milagre e Deus curou-a do câncer. Deus pode, se Ele quiser, mas Ele pode levar também, porque é dele. Mas há uma bênção maior, que é a conversão de almas. Quando as pessoas estão agora passando nessa pracinha aqui sem Jesus, não adianta eles serem curados do câncer e ir para o inferno. Então esse Deus que cura pode salvar também. Eu tenho que crer nisso. Eu tenho que saber que quando eu estou orando, Deus pode realizar. Deus pode fazer. Ele não é obrigado. Quando Ele faz, Ele é Deus. Quando Ele não faz, Ele também é Deus. Nós acabamos de cantar agora aqui. Ele continua sendo bom. Mas nós precisamos crer, e aí nós perdemos essa fé nesse Deus. As pessoas se frustram quando Deus não atende do jeito que Ele quer. Deus atendeu o chamado, a oração desse homem. Olha só o que acontece no versículo 4 do 33. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram juntos. O que tinha que sair ali era uma espada, era uma lança para adentrar o ventre de Jacó, ou cortar-lhe o pescoço, mas ao contrário disso, Deus muda o coração de Esaú, e ele corre e abraça o seu irmão. Ele disse, vou matar, porque eu odeio. Agora ele diz, eu amo meu irmão, e vou abraçar o meu irmão. Deus pode restaurar a sua casa, Deus pode restaurar a sua família, Deus pode restaurar o seu relacionamento. Nós temos que crer nesse Deus que pode todas as coisas. Eu cito sempre como exemplo, mudamos para cá em janeiro de 2009, e quando foi no dia 2 ou 3 de julho, eu estava orando pelo meu irmão que estava com câncer. E sabendo que ele estava morrendo, eu cria que Deus o podia curar. Até o dia que a minha cunhada ligou e disse, ele descansou. Mas a minha fé não estava como estava no início, simplesmente. Ela estava do mesmo jeito, porque Deus pode curar a qualquer momento. Só que Ele curou de outra forma. Ele curou com plenitude, Ele curou e coroou. Quando Ele chamou meu irmão para o céu. Deus pode, eu tenho que crer nisso. Senão não tem razão. Se eu já chego para você e digo, olha, eu gostaria de te pedir uma coisa, mas eu já sei que você não vai me dar mesmo. Então eu não vou perder tempo de orar ao Senhor se eu não creio. Eu preciso orar crendo, porque Deus pode transformar o intransformável, solucionar o insolúvel. Mas uma coisa para você também, é que quando você ora ao Senhor, Deus muda primeiro o seu coração, para depois mudar a situação. Muitas vezes nós queremos que Deus age no outro. A mensagem foi boa para o outro. Eu quero que Deus mude o coração do outro. Deus transforme a vida do outro. Mas nunca pensamos que nós precisamos de uma transformação. E Deus normalmente age primeiro em nossa vida. Conta-se uma ilustração de que uma nora tinha um problema gravíssimo com a sua sogra. Eu acho que isso pouco acontece, né? Não é, Natália? Quase não acontece, né? Graças a Deus, lá em casa é mãe e filha praticamente. Assim o William com a sogra também, não, William? É, né? E aí, por circunstâncias, aquela nora
odiava a sua sogra. E ela foi até o seu mestre e disse: mestre, é o seguinte, o negócio é difícil lá em casa. Não vou falar a velha não, né, mas a senhora lá, minha sogra, está com é muito enjoada, ninguém tolera, e eu precisava dar um jeito nela. E aí, então, o mestre diz o seguinte: "Olha, o único jeito que tem é você matar a sua sogra. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou lhe dar um remedinho, é um veneno, então você vai dar esse veneno para sua sogra, e aí então acaba o problema. Só que é o seguinte, para que ninguém descubra, você vai colocando aos pouquinhos no prato de comida dela. Para que ela não desconfie nada, você comece a tratá-la bem, a servi-la, faz uma comida gostosa, e fazendo a comida você põe lá o produto. E aí começou então, ela chegou em casa e começou a mudar o seu comportamento com a sua sogra, começou então a fazer um pratinho, né, levava, a sogra gostou daquilo, e o relacionamento de ambas foi transformado e ficaram amigas de verdade. E ela ficou preocupada porque já tinha dado várias doses daquele veneno. E aí ela voltou no seu mestre. E quando ela voltou no mestre e disse: "E agora? Eu não quero que ela morra". Aí o mestre disse: "Pode ficar tranquilo, o que eu dei foi vitamina. Na verdade, o que precisava para mudar não era a sua sogra, era você. Então você mudando, automaticamente mudou a sua sogra. Sogra, se o genro começar a lhe dar, servir prato de comida aí, se a norma, fica o olho aberto aí, tá? Mas Deus muda o nosso coração para mudar as circunstâncias. Jacó foi transformado. Depois que transformou Jacó, é que transformou a situação. Jacó era outro quando ele saiu do vale de Jaboque. Ele saiu mancando fisicamente, simbolizando o que Deus havia operado no seu coração. Ele saiu mancando, agora ele já era um novo homem, identificado como aquele que esteve na presença de Deus. E agora, na presença de Deus, ele tem uma nova conduta. Ele olha para aquele a quem não recebeu a bênção, ele o chama de seu Senhor. Ele oferece presentes, ele se curva diante do seu Senhor, porque Deus é aquele que muda o coração daquele que está orando. Talvez quem está precisando mudar é você, sou eu, para que as circunstâncias sejam melhores. Quando nós oramos e Deus muda a situação, mesmo em aparente paz, é preciso discernimento das companhias que devemos afastar ou aproximarmos. Se você olhar aqui, ele disse: olha, vai. Aí eu vou deixar alguém com você. Não, deixa não, pode ir. Eu vou devagar, em outros momentos nós nos encontramos. Isso aqui é muito importante. Quem está na presença de Deus não consegue manter relacionamento com as trevas. O apóstolo Paulo diz que não podemos ter o jugo desigual. Não há vínculo da luz com as trevas. E ele disse: vai. Ele não está com raiva de Esaú, ele está tratando-o com superioridade, mas o que ele vê em Esaú ele não tem muito para oferecer. Se você olhar a história de Esaú, você verá isso. Ele não tem muito para oferecer. Ele não tem muito para oferecer. Então ele toma um outro caminho. Ele toma um caminho de alguém que está fugindo daqueles que podem, por alguma razão, lhe tirar a fé. Deixa eu lhe perguntar, e eu me pergunto, nós estamos na companhia, não é que você não possa conversar com as pessoas, não é isso. Eu estou falando trazer para o seu círculo de amizade, para influenciar a sua vida, para você ser influenciado. Deixa eu dizer uma coisa para você, nunca abra o seu coração, a não ser para uma pessoa de oração. Pode ser crente, mas se não for de oração, não abra o seu coração. Não gaste tempo da sua vida com pessoas que não te levem à leitura da palavra de Deus, meditação na palavra de Deus, à adoração ao Senhor. Se você está com pessoas que lhe conduz para qualquer outra coisa, menos para a presença do Senhor, olha, evite essa presença. Selecione as suas companhias para aqueles que lhe chamam para a leitura da palavra, para aqueles que lhe chamam para o culto de adoração ao Senhor, para aqueles que lhe chamam para a vida de oração, para aqueles que lhe chamam para a santificação, para aqueles que lhe chamam para a santidade diante de Deus, para a intimidade com o Senhor, aquele que lhe confronta o pecado. Esses são as companhias que devem ser buscadas. Jacó entendeu isso. E quantas vezes você e eu nos deixamos levar por amizades, por até boas pessoas, e somos até influenciados.
Isso é comum acontecer. Nós gostamos daquelas pessoas que nos amam, mas devemos olhar para aqueles que têm alguma coisa espiritual. Então, se aproxime mais daqueles que lhe conduz a estar mais perto do Senhor sempre. Fuja daqueles que estão longe do Senhor. E para encerrar, quando nós oramos, de um jeito ou de outro, Deus leva a bom cabo. Olha só o que ele fez com Jacó. Voltando de Padã Arã, vai dizer aqui, chegou Jacó são e salvo. São e salvo. Essa palavra são e salvo aqui me remete ao versículo 10. Porque o versículo 10 diz assim: vi o teu rosto como tivesse contemplado o semblante de Deus. Ele estava fazendo a mesma comparação de que ele lutou com Deus, viu a face de Deus, no sentido da pessoa de Cristo ali, a segunda pessoa da Trindade. Ele viu a glória de Deus e ele não morreu. Também o seu irmão poderia tê-lo matado e não matou. Então ele disse assim: assim como achei graça diante do Senhor, também achei graça diante de ti. Então por isso são e salvo. Ele, com a sua família, com os seus servos, com as suas servas, com o seu rebanho, estava agora são e salvo. E não tem outra coisa na vida daquele que está na presença do Senhor, a não ser em todo lugar. E aqui era diferente, mas agora o altar não é mais levantado altares. Altar é lugar de sacrifício. Altar é lugar de sacrifício. Então, o altar já não existe mais. Agora existe o trono de Deus. Diz Apocalipse, João relatando a visão que Jesus deu para ele, que há um trono no céu, no centro do céu. É um trono dominador. E esse trono, ele governa tudo ou toda a história. E governando toda a história, ele governa a nossa vida. Então, como fazer como Jacó, então, nos nossos dias? Então, nos nossos dias, nós devemos fazer diferentemente. Nós devemos fazer do nosso coração o trono de Deus. O nosso coração deve ser o trono de Deus. Jacó levantou um altar. Eu quero conclamá-lo agora, neste momento, a colocar o seu coração como trono de Deus, para que Deus reine soberanamente sobre a sua vida. Para isso, eu lhe convido a cantar, liderado pelo irmão Odair, fortalece a tua igreja. Eu tenho que olhar o número dele aqui. Quem se lembra aí? 299. Eu fui para 399, mas 299. Vamos colocar em pé. Se você quer do Senhor essa